Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Voltamos, meus amores. Como vocês estão? Estão conseguindo fazer essas atividades? Nós já estamos na reta final, como eu já venho falado nas outras aulas, tá? E hoje nós vamos estudar medida de capacidade. O que será estudar medida de capacidade? A gente aprende no outro nome. A gente não aprende, eu vou ver a medida da capacidade de determinado objeto. Não, a gente aprende com uma palavrinha que é o litro. Litro é uma medida de capacidade. Eu vou ver a quantidade de líquido. Na medida de capacidade, a gente usa o líquido. Ou seja, é aquela parte que a gente chama da água. Tem a parte sólida, é a medida de massa. A gente estudou na outra aula, a medida de massa. Estão lembrados? A gente viu peso, a gente comparou um peso com o outro. E na medida de capacidade é o litro. O litro é a medida padrão. É dali que eu vou tirar o que é menor que o litro e o que é maior que o litro. Quando a gente pega objetos, a gente compara entre o litro. O litro é a medida padrão. O litro, a gente tem 1 litro, mas pode ter 1000 litros, mas também pode ter 500 litros. Então, eu tenho a medida padrão, eu tenho o submúltiplo, o menor, que é a medida padrão, que é o litro, e tenho o que é maior que o litro. São os múltiplos, tudo aquilo que é acima do litro. Foi acima do litro, ele vai ser um múltiplo, é a mais. Foi menor, é o submúltiplo. Então a gente usa isso no nosso dia a dia. Assim como a gente usa a medida de massa, a gente também usa a medida de capacidade nas nossas atividades diárias. Até porque a gente usa, quando a gente vai comprar leite, se for comprar refrigerante, se formos comprar suco, tudo isso a gente usa a medida de litro. Se vamos tomar café, que aí a gente vai usar ainda uma medida bem pequenininha, porque é bem menor. Então, tudo isso, vocês vão passear com mamãe, com papai e vão lanchar. Você vai comprar a medida de massa, que é a parte sólida, que é o lanche, que a gente chama, e vai comprar a medida de capacidade, que vai ser o suco ou o refrigerante. Então, essa medida de capacidade é o que a gente chama daquela parte líquida, do suco, do refrigerante, da água que a gente bebe, Na nossa casa a gente bebe água, a gente tem ou uma garrafa de água, um garrafão de água, um copo de água. Tudo isso a gente vai medir através da medida de capacidade. Existem outras medidas bem menores. Quando vocês tomam o todinho, quando vocês tomam o Yakult, são medidas bem menores que o litro, mas não vai deixar de ser uma medida de capacidade, porque eu estou medindo, eu estou vendo a parte líquida, quanto tem de líquido naquele objeto, naquele recipiente. Então isso são medidas de capacidade. Isso a gente usa no nosso dia a dia. A gente trabalha no nosso dia a dia com essas medidas. Agora a gente não tem o costume de estar medindo. Você vai tomar água, vai pegar, peraí, tem que ter um copo de medida,
porque eu vou medir a quantidade de líquido que eu vou tomar. Não, a gente ingere o líquido na medida que a gente vai tendo, o nosso corpo vai tendo necessidade. A água a gente tem que beber sempre, né? Independente, tem que beber água. Se for tomar suco, a gente vai ver ali. Refrigerante, a gente já bebe, mas tem restrição, não é? Porque o refrigerante não é muito bom para a nossa saúde. Mas a gente toma o refrigerante. O suco, a gente toma o suco em quantidade que a mamãe bota, ou que a gente mesmo coloca no copo. É uma medida de capacidade. Né? Agora a gente não vai ficar medindo, né? Eita, deixa eu ver hoje quanto de líquido eu tomei. A gente não mede, a gente vai somente ingerindo. Mas a gente usa essa medida na matemática. A matemática nos mostra isso. Tem como a gente saber, né, quanto a gente está bebendo. Existe uma medida, existe um copo, que eu vou mostrar a vocês, que tem medidas líquidas, né? Pra gente nos organizar, para ter uma boa saúde, né? A gente toma o leite, o refrigerante, o suco, toma o café e outras coisas que são líquidas e que a gente ingere ou que a gente usa, né, na limpeza. Se a gente usa sanitária em casa, a gente usa o líquido. Se a gente usa desinfetante, a gente usa o líquido, não é? Então, aquele líquido, quando a gente pega, ele vai ter a quantidade que vem ali. Aquela quantidade vai dizer a você se ela é maior que o litro ou menor que o litro, para saber quanto a gente vai usar. Porque quando diz assim, ó, vamos ver 2 litros. Como é 2 litros? Então a gente vai pegar, imaginar um objeto que possa comportar 2 litros para entender. Mas se pedir 100 ml, ó, 100 ml, 100 mililitros, ele é, ó, bem menor do que meio litro. É bem pouquinho. Mas ali, o remédio, a gente toma remédio, não toma? Vocês já viram aqueles copinhos de remédio? Aqueles copinhos também é medida de capacidade. Você vai olhar ali quanto nós temos que ingerir daquele medicamento líquido que temos que tomar. Isso faz parte, né, da matemática. Então a matemática, a gente usa ela no nosso dia a dia, em várias coisas que a gente está usando. Às vezes a gente nem percebe, mas estamos usando a matemática, tá certo? Então pega aí a atividade, o livro, a folhinha, vamos colocar em prática, vamos lembrar do que a gente usa, que é líquido, né? E vamos fazer a atividade, tá certo? Eu aguardo vocês na próxima aula e fiquem com Deus. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que estejam todos bem, todos se cuidando, se protegendo, assistindo aos vídeos e realizando suas atividades. Vamos à nossa aula de hoje? Vamos lá? Na disciplina de ciências. Mas não esqueçam que eu continuo com bastante saudade de todos, esperando que tudo isso passe junto com vocês, ok? Vamos à nossa aula. Hoje nós iremos falar sobre doenças causadas por micro-organismos, certo? O que são micro-organismos? É o nome dado a todos os organismos compostos por uma única célula e que não podem ser vistos a olho nu. Podem ser, por exemplo, as bactérias, os fungos e os vírus, certo? E existem algumas doenças que são provenientes desses micro-organismos, como, por exemplo, a tuberculose. A tuberculose, que é uma doença causada por uma bactéria que ataca principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outras partes do corpo, como os ossos e os rins. Como podemos tratar a tuberculose? O tratamento deve ser feito por um período mais ou menos de 6 meses, diariamente e sem interrupção. O tratamento só termina quando o médico confirmar a cura total
dessa doença, certo? E ambientes fechados, mal ventilados, podem favorecer essa transmissão, ou seja, é uma doença contagiosa. E os principais sintomas estão entre febre, suor noturno, falta de apetite, perda de peso, cansaço e também dor no peito, porque é uma doença respiratória que ataca principalmente os pulmões, certo? Também temos a cólera, que é uma doença infecciosa, aguda, transmissível também, certo? Causada por uma bactéria chamada Vibrio colérico, encontrada nas fezes ou vômitos dos doentes portadores dessa doença, que também eles podem ser assintomáticos. Como se pega a cólera? Através da água contaminada ou de alimentos feitos com água contaminada ou de alimentos lavados com essa água contaminada. Ou seja, a principal forma de pegar essa doença é através da água. A água é a principal fonte de transmissão. Quais são os sintomas? O cólera provoca diarreia forte, certo? Muito forte, chega a ser líquida e que começa de repente. A pessoa fica desidratada, certo? Geralmente não há febre, mas pode ocorrer vômitos e câimbras musculares. Também tem água sanitária, o cloro, é um dos produtos que pode combater essa doença, certo? Fazer o tratamento da água com o cloro. Antes de lavar os alimentos, colocar um pouco de cloro na água, certo? O hipoclorito. Vamos falar um pouco também sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença que é transmitida através de um besouro chamado barbeiro. A transmissão ocorre com a picada desse inseto e a pessoa vai coçar o local e, através da pulseira, você vai friccionar sua pele e ele vai colocar suas fezes ali e vai lhe contaminar através das fezes desse inseto, certo? Certo? E pode ocorrer também mulheres grávidas que pegar doença através desse bicho, pegar essa doença vai passar para o seu filho. Segundo alguns dados levantados, esse inseto, ele gosta de aparecer mais à noite, ou seja, ele é um animal noturno, e ele gosta de lugares onde tem, ele gosta de se alojar, né, em tocas de animais, em ninhos de passarinhos, certo? Em colchões, né? Ele gosta também daquelas casas de pau a pique, certo? Então, os cuidados devem ser bem redobrados com esse besouro. E os sintomas da doença de Chagas é uma febre prolongada. Os sintomas na fase aguda são febre prolongada, dores de cabeça e no corpo, fraqueza intensa, aparecimento de nódulos, diarreia, vômitos, irritabilidade da pele, certo? Cutânea, né? Inchaços de pernas e rosto. E na fase crônica, são distúrbios cardíacos, dor abdominal, constipação, que é a prisão de ventre, e dificuldades para engolir, e perturbações digestivas, né? No estômago. E como se prevenir da doença de Chagas? A prevenção está indicado o uso de inseticidas, certo? Mosquiteiros, né? E também repelentes no corpo. Roupas, né? Com mangas, calça, né? Camisa de mangas, para evitar contato com esse inseto se você for para algum lugar semelhante àqueles que eu falei, que é em lugares
afastados da cidade. Também é preciso higienizar muito bem os alimentos que vão ser consumidos, ingeridos. Vamos falar também um pouco sobre a doença de Chagas, também é contagiosa. Vamos falar sobre o tétano. O tétano, que é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por uma bactéria também, encontrada na natureza, que pode ocasionar dificuldades de deglutição, rigidez na nuca, rigidez muscular, levando à insuficiência respiratória. Como a gente pode se prevenir? Devemos ter cuidado adequado quando se tem algum ferimento, certo? Higienizar, né? Fazer os curativos com higienizar bastante as mãos, né? Utilizar álcool 70, né? Para poder fazer a limpeza desses ferimentos, ter um tratamento adequado e também nos bebês que têm o cordão umbilical, depois que eles chegam em casa, ter aquele tratamento com o umbiguinho do bebê, certo? Para que não infeccione e possa chegar a ter essa doença. A vacinação também é um meio de prevenção. Ela é transmitida, a pessoa se infecta com a bactéria através de um ferimento contaminado com terra, com poeira, com fezes de animais ou de pessoas humanas. No tétano neonatal, a contaminação ocorre pela falta de cuidado de higiene do cordão umbilical, como eu citei aqui antes. E o tratamento exige uma assistência médica especializada para eliminar a bactéria, tratar os sintomas e neutralizar a toxina da bactéria presente no paciente. A vacina se chama DTPA, que previne também contra a difteria, o tétano, né, e a coqueluche, certo? Então o tétano não é contagioso. Agora vamos falar um pouco sobre a raiva. A raiva, que é um vírus transmitido de um animal infectado para outro, ou até para um humano. Sua propagação pode ser através de picadas, ferroadas de animais ou insetos. Nos animais, morcego, macaco, cachorro, gato, porco, cavalo, boi e rato podem transmitir essas doenças se eles não forem bem cuidados. Certo? Por isso, é todos os cuidados que a gente deve ter com animais que a gente cria em casa. Quais são os sintomas? Dores de cabeça, dores musculares, paralisia, tremor muscular, cansaço, né, que é a fadiga, febre, alucinações, náuseas e vômitos. E o tratamento preventivo, você deve procurar o médico imediatamente depois de uma mordida ou suspeita de mordida ou picada, né? Não há tratamento específico para essa doença. Depois que os sintomas aparecem, a doença é quase fatal, ou seja, todo cuidado é pouco. Uma vacina pode prevenir, então cuida dos bichinhos, né? A vacina. E também vamos falar um pouco sobre a dengue, que é uma doença transmitida por um mosquito, que é chamado de Aedes aegypti. Ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya, certo? Que é um vírus, é através de um vírus. E esse mosquito, ele nasce geralmente nos quintais, na nossa redondeza. Pode ser nos quintais do seu, se você cuida, né? Pode ser no quintal do vizinho, pode ser perto de onde tiver água parada. Onde tiver água parada, limpa ou suja, ele pode nascer. Quando tem água suja no lugar e tiver aquelas coisinhas balançando assim dentro, pode ser umas larvazinhas, elas podem ser dali, pode ter um que seja o Aedes aegypti. Não quer dizer que todos aqueles ali são, mas pode ocorrer de ter um ali no meio daquelas larvas que estão para nascer e se transformar em mosquito. Como pode ser a transmissão, né? A transmissão é através da picada desse inseto, certo? Ele pode picar e você pode se contaminar e vir a ter alguns sintomas, como febre, dor de cabeça, náusea,
dores fortíssimas nas articulações, inchaços, certo? Vermelhidão na pele. E o tratamento limita-se a amenizar, né, através de analgésicos, porém não tem vacina contra isso. Então todo cuidado é pouco, né? Porque se uma doença não tem vacina, aí a gente deve ter um cuidado redobrado. Agora, como a gente pode se prevenir? A gente pode se prevenir mantendo as caixas d'água limpas, as caixas d'água, né, potes, todos os reservatórios que você tem de água em casa, manter eles limpos e principalmente tampados, certo? E todo cuidado é pouco com água parada. Limpeza do seu quintal também é muito importante, porque ó, qualquer vasilhame que tiver no seu quintal e chover e ficar com resíduos de água, pode nascer um mosquito ali naquela gotinha de água dentro de uma tampinha de garrafa, ok? Então todo cuidado é pouco. O lixo deve ter um cuidado com o lixo, né, de amarrar, colocar na frente da sua casa, né, no lugar para que aquilo seja recolhido, tampado, certo? O lixo sempre tampado, ou amarrado, ou em lixeiras grandes, tampadas. As garrafas devem estar sempre de tampa para baixo, não é isso? Para poder não ter, elas não poderem se proliferarem dentro. Os vasos devem ser com areia e não com água. Devemos observar também atrás da geladeira, que às vezes fica aquele reservatório de água. Também pode ocorrer o nascimento delas, né, lá. E também nos pneus, né, gente? Pneus velhos, né, entulhos que tiverem em quintais, em terrenos baldios. Tudo isso é lugar que eles podem se proliferar, esses mosquitos. Porém, para essas doenças existe um tratamento, certo? Processos curativos. Os processos curativos podem ser através de antibióticos, que são utilizados para destruir esses micróbios. Então, é utilizado o antibiótico, que aqui está vestido como um super-herói. Então, nesse momento, ele é um super-herói para poder combater todas essas doenças causadas pelos micro-organismos. Certo, minha gente? Por hoje é só, certo? Continue em casa, né? Higienize as mãos com frequência, se cuida, se protege, tá? E ao sair, utiliza máscaras, ok? Um cheiro para todo mundo. Tchau. Até o próximo vídeo.